Olá a vocês que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da Faculdade de Serviço Social. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Nesta tarde, pelo horário do Brasil, iremos realizar a segunda mesa do 7º Seminário Internacional Lutas Sociais, Ofensiva Ultraneoliberal e Serviço Social, Resistências e Articulações Internacionais. Esse seminário é organizado pela Faculdade de Serviço Social e pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mais uma vez, queremos registrar nosso agradecimento ao FJF e à CAPES pelos recursos destinados à realização deste evento. Saudamos o professor doutor Cláudio Katz e a professora doutora Virgínia Fontes, que aceitaram o convite para participar deste evento. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo compartilhamento que certamente enriquecerá as nossas reflexões e o nosso debate nesta tarde de hoje. O tema desta mesa é lutas, resistências e internacionalização. O professor Cláudio e a professora Virgínia terão 30 minutos, cada qual, para fazerem a sua exposição. Para vocês que nos assistem nesta live, é possível participar com perguntas acessando o link que está na descrição deste vídeo, no canal do YouTube. A comissão organizadora pede para informar que, em virtude da legislação eleitoral e conforme as orientações institucionais da UFJF, o campo de comentários estará desativado. Na descrição do vídeo, vocês também encontrarão os links para a inscrição neste evento e para o registro da sua participação através da lista de presença. Então, é só dar uma olhada ali na descrição que vocês vão ter ali os 3 links, tá? Então, para iniciarmos as exposições, eu apresento o professor Dr. Cláudio Katz, que é professor da Universidade de Buenos Aires, licenciado em Economia e doutor em Geografia. É pesquisador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Para sua exposição, nós contaremos também com a tradução simultânea. Professor Cláudio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, e eu passo, então, a palavra ao senhor. Bom, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. É muito prazer participar neste seminário, retomar o contato com todos vocês. Eu acredito que nossa época, a luta social, a resistência popular estão na ordem do dia, por 3 razões. A primeira são os aparecimentos que gera o capitalismo do século XXI, que funciona como um modelo globalizado, precarizador, neoliberal, um modelo baseado no incremento da exploração, na massificação do desemprego, a deterioração dos salários e uma grande explosão de desigualdade. Há 5 empresas tecnológicas que dominam toda a esfera da revolução digital e não estão motivadas pelo espírito empreendedor, senão pela lógica da ganância, acertando seus negócios na precarização do emprego. A pandemia foi justamente um grande laboratório de como se segmenta as atividades de trabalho e como se desvalorizam os salários com este novo modelo capitalista, que é muito diferente do passado, porém nos geram crise mais intensas e superiores que as que tivemos antes. Estas crises já vimos e estão desencadeadas por quebras de bancos que acontecem pelo resgate do Estado, com sacrifícios populares,
um modelo que intensifica muito a sobreprodução ou deterioração dos ingressos e do poder de compra. E, além disso, vimos a pandemia, que não foi simplesmente a pandemia foi uma calamidade natural, potenciada pelo capitalismo como resultado deste modelo que expandiu a globalização, gerou e industrializou de uma maneira muito controlada o agronegócio. A pandemia, além disso, foi uma advertência de catástrofes naturais de maior dimensão, se continua este processo de deteriorização no meio ambiente. E quando aconteceu a pandemia e todos esperavam um retorno normal, o que vimos é uma nova deteriorização econômica com um nível de inflação nunca visto nos países desenvolvidos nos últimos 30, 40 anos, com o abastecimento de produtos na cadeia geral de valor, um modelo econômico que volta a criar pontos de desequilíbrio sumamente e com efeito muito mais dramático na nossa região, na América Latina, porque formamos parte do capitalismo periférico, do capitalismo dependente. A caída do produto bruto na América Latina foi muito maior durante a pandemia e a recuperação econômica é muito inferior logo depois da pandemia em comparação aos países desenvolvidos. Nós tivemos na nossa região uma rica econômica tardia num período anterior e novamente estamos atravessando situações de regulamento, pobreza, crise social muito mais dramática que no capitalismo avançado, que nos países desenvolvidos. Então, há uma necessidade de lutas e resistências, no primeiro lugar, para enfrentar com um modelo de capitalismo do século XXI, que é muito negativo para a grande maioria da população de todo o planeta. Há um segundo motivo da nossa luta, para a nossa resistência, é o cenário de guerras. A pandemia foi de conflitos de guerra em todo o planeta, que estão determinados, por um lado, pela necessidade das classes dominantes de diferentes lugares de desviar a atenção das tensões internas, gerar choque de fronteiras para opor os povos contra povos e consolidar os grupos mais poderosos. Porém, há um determinante mais geral desta escalada e é a tentativa do imperialismo norte-americano de trazer a sua própria emoção ou própria deterioração de supremacia econômica com ações de guerra. Estados Unidos perde peso econômico nitidamente diante da China, tem o Pentágono, tem o recurso militar para tentar não deixar cair a caída econômica que os Estados Unidos sofrem. Estados Unidos está com guerras híbridas, provocações e uma estratégia de hostilidade geral, especialmente contra a Rússia e grandemente contra a China. E, claro, na nossa região, Estados Unidos quer aproveitar este contexto de tensões de guerra no mundo para escalar sobre os seus inimigos na região.
para exercer uma pressão maior sobre países que são hostilizados, como Venezuela, como Cuba, e faz porque na região considerada por os Estados Unidos como própria, como uma extensão de seu próprio pátio, também Estados Unidos perde competitividade, produtividade e peso econômico diante de avanço da China. Por isso, Estados Unidos tenta fazer acordos de livre comércio com a China, com a Rota da Seda, está declinando a economia dos Estados Unidos e recorre à influência geopolítica, ao peso militar, à força que tem para exercer, intensificar sobre nossas regiões. Portanto, há segundo e determinante importante da razão da nossa resistência e é a necessidade de confrontar com quem a região que é o centro imperial norte-americano. E terceiro motivo que nos obriga a pôr no centro de nossas preocupações políticas de resistência e lutas sociais, e esse terceiro tema é o importante ressurgimento da direita, à escala mundial e à escala regional. A direita com todas suas correntes, a direita com todas suas variantes, variantes libertárias, variantes negacionistas, variantes fascistas, e, em geral, a direita no mundo começou a ganhar peso já faz vários anos e canalizando o descontentamento massivo com o neoliberalismo, porém com políticas mais reacionárias, que as que caracterizam ao neoliberalismo. A direita começou a expandir-se, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, logo à escala geral, e incentivando o nacionalismo, a xenofobia, a hostilidade contra os imigrantes, a agressão contra as minorias desprotegidas. E à direita há também uma grande reação neopatriarcal contra os direitos conquistados pelos movimentos feministas em grande parte do mundo. Há recurso de islamofobia, de hostilidade em direção ao mundo islâmico para opor setores, como no passado se utilizava com o antissemitismo contra as minorias de judeus. Portanto, a direita atuando, há uma direita atuando à escala global, que com a presidência do Trump gerou uma referência política global. E existe uma corrente já não estadunidense, senão, em geral, uma corrente trumpista, do Trump. Os senhores da estratégia do Trump que conforma esta onda de nova direita, do novo mundo, com uma ideologia ultraconservadora, com campanhas de antecipação de ódio para justificar políticas totalitárias e com uma estratégia de culpar aos setores mais pobres dos problemas que sofrem, não tão uma luta de pobres contra a classe média, os trabalhadores assalariados. Pense que o culpado dos seus problemas não é o capitalismo que o explora, senão o imigrante, o trabalhador precário que está muito abaixo nas hierarquias sociais
que ele mesmo. E durante a pandemia, vimos como esta corrente de direita ganharam protagonismos com a campanha anti-vacinas, com as campanhas contra os passes sanitários, e transformaram um movimento que antes era de minorias em um movimento que já tem presenças na rua em muitos países. Então, se utilizando um instrumento das redes sociais para difundir mentiras, para manipular eleições, para fomentar teorias completamente delirantes sobre neste cenário, também a direita ganhou peso na América Latina. E na América Latina, a direita apareceu para comandar uma restauração conservadora nos últimos 4, 5 anos, que é uma reação diante do ciclo progressista de antes. Aqui a direita aparece para como uma revanche contra todo o que conseguimos no ciclo progressista anterior, e com discurso contra a corrupção. Oi, travamos. Oi, Matheus. Houve um pequeno problema com o professor Cláudio. Nós vamos aguardar um pouquinho até que ele possa retornar, tá? Travou a internet dele.
Estamos de volta, retomando então com o professor Cláudio. Bueno, Bom, estamos hablando de la estamos derecha falando da en América direita Latina na América Latina e estamos observando que essa direita na América Latina tem a singularidade de comandar uma restauração conservadora. É uma direita que atua como reação diante do século progressista da década anterior e mostrava que, abandonando as velhas posses nacionalistas e assumindo políticas econômicas neoliberais, porém uma direita latino-americana que tem muitas variantes. Há uma variante muito conhecida, que é a direita servil dos Estados Unidos, são os que fazem as campanhas contra a Venezuela, contra Cuba, contra a Nicarágua. A outra direita, que já existe faz já muito tempo na região, baseada em ação violenta, que é o que veio da Colômbia, que a Colômbia viveu ao longo de várias décadas, e agora há uma direita com muitas variantes golpistas, variantes de golpismo clássico, vimos na Bolívia, de golpismo mafioso, vimos no Haiti, de autogolpe em El Salvador. E essa direita atualmente está articulada em torno a uma espécie de trumpismo, de Trump latino-americano, nitidamente comandada pelo Bolsonaro, e por isso são tão importantes as eleições próximas no Brasil, já que Bolsonaro é a expressão mais acabada da nova direita latino-americana, com mostra de desfiles militares e com ação direta, com a presença direta nas ruas. Mas a direita também, no Chile, também demonstrou um grande peso eleitoral na eleição de Cast, e faz 2 semanas a direita fascista chegou à Argentina através de um atentado contra a vida da vice-presidenta Cristina Fernández Kirchner. Então, nós devemos retomar a luta, retomar a resistência na nossa batalha contra o capitalismo, contra as guerras, militarismos e contra esta nova direita que está presente no mundo e em nossa região. Agora, isso nos leva a outro problema, o problema em si da resistência, porque todos sabemos, nossos inimigos só podemos obrigá-los nas mobilizações, nas lutas democráticas e sociais, e esta resistência mudou muito. Havia manifestações de protesto global antes da pandemia, em muitos lugares. No mundo, a pandemia freou esse processo, interrompeu, porque gerou um contexto de medo, de gente que se fechou. Não se conseguiu, durante a pandemia, articular um movimento global de defesa da saúde pública, de eliminação das patentes, e concluiu a pandemia. Há muitas advertências de publicações de economistas que vêm da proximidade de rebeliões populares frente a este encarecimento dos alimentos e da energia. Porém, na mente popular, há um conjunto de problemas. A diferença da década passada, quando explodiu um movimento
de protesto contra a globalização. Atualmente, há poucos movimentos dinâmicos globais. Eu diria que os dois mais interessantes são o movimento feminista, o movimento contra a mudança climática, que conseguiu certa visibilidade. Nos últimos meses, tivemos dados que nos confortam, por exemplo, de um processo de sindicalização nos Estados Unidos, uma nova geração que move a tradicional luta sindical. Tenho a impressão, em termos geral, o protagonista, o sujeito protagonista das principais resistências no mundo são os jovens trabalhadores precarizados, que frequentemente estão fora dos sindicatos, que sofrem a flexibilização de trabalho, que vão para as lutas das ruas e que negociam diretamente com o Estado, porque não têm patrões visíveis com os quais possam discutir condições de trabalho e em condições de demandas sociais. E neste ponto da resistência social, novamente há que pôr um olho de grande atenção na América Latina. E temos que olhar para a nossa região, América Latina, porque novamente seguimos sendo a região com maiores expressões de luta popular, eu diria quase que de todo o mundo. Lutas populares que têm duas vertentes. Há uma sequência de muitas importâncias nos últimos anos que teve efeitos políticos diretos, levantamentos sociais que se traduziram em resultados eleitorais favoráveis a governos progressistas. Foi o caso da Bolívia, houve um levantamento popular que triunfou. Foi o caso do Chile, onde houve protesto e Boris chegou ao governo. Foi o caso do Peru, onde houve uma rebelião e Castillo, o presidente. O caso da Honduras, Xiomara Castro. É importante porque foram lutas populares que eram emblemáticos para o neoliberalismo. E talvez a vitória mais importante foi a que se produziu na Colômbia. O bastião dos estados do neoliberalismo, o grande desafio de tratar de conseguir a pacificação de um país que vem sangrando faz muitos anos e, claro, em toda a região estamos todos dependemos também e com muita esperança do eventual triunfo do Lula nas próximas eleições, nas próximas semanas. Junto com esse tipo de luta social, o processo que tem resultado eleitorais, também vimos lutas sociais diretas que se traduziram em vitórias, em triunfos. Há duas coisas importantes. O primeiro é o caso do Equador, onde o movimento indigenista, encabeçado por Onaye, conseguiu um grande triunfo, e outro caso do Panamá, onde um lugar que também é símbolo do neoliberalismo e quebrou um grande movimento contra custo de vida, contra aumento de energia, e também conseguiu uma importante vitória. E é importante observar isto, porque na América Latina estamos presenciando talvez um processo de resistência de longa duração, de várias décadas, onde
avanços, retrocessos, algo que conseguimos, perdas, mas nunca se registra estas situações dramáticas de derrotas históricas, como foram nos anos 70, a chegada da ditadura na América Latina, que cortaram um processo de resistência e luta popular. Portanto, a resistência é um grande tema e estamos na América Latina com um laboratório da força que tem estes processos de lutas sociais e ação populares. Porém, vendo o diagnóstico do capitalismo, a militarização, a direita, a forma que tem no último tema, um último problema, que são os projetos. Porque nenhuma luta social pode triunfar sem um projeto político. E em escala global, há uma grande ausência de projetos diante do neoliberalismo da direita. Se observa um vazio de projetos da esquerda com um peso e relevância e intensidade social. E não apareceu nenhum projeto superador de Fórum Social Mundial da década passada. E, além disso, de modo pensar por cima, analisar só os acontecimentos geopolíticos, imaginar que as transformações progressistas serão resultados das potências entre potências ou governos, e habitualmente se olha o que ocorre com as classes dominantes, como articula consensos, dominação, e há pouca atenção ao projeto, à política de baixo, como se constrói uma alternativa, e esta dificuldade para gerar um projeto popular tem várias manifestações. Uma, no caso da América Latina, é que perdeu peso em projetos mais radicais de unidade latino-americana, que era o projeto de ALMA. Em Cuba, resistem à diversidade econômica, na Venezuela se freou a direita e há uma recuperação econômica de desigualdade social. Na Bolívia se mantém a estabilidade de crescimento e os progressos do movimento popular, porém o projeto del ALMA é um projeto que perdeu gravitação e perdeu num cenário latino-americano promissor, interessante, porque Estados Unidos, a OEA, está paralisados, certa recomposição, porém falta uma alternativa à estratégia para que tem as classes dominantes latino-americanas. A estratégia onde a classe dominante de cada país faz negócios a favor do seu grupo, de qualquer interesse de toda a região. Nós precisamos de um projeto popular latino-americano, de integração latino-americana, que teria resistir ao inimigo principal, ao imperialismo dos Estados Unidos, porém, ao mesmo tempo, forjar um bloco de negociação regional comum com a China para que os efeitos das negociações de cada país com a China não sejam tão grossos. E assinalo 2 pontos mais. Me parece importante que desenhemos, que tenhamos em conta uma estratégia para avançar para o poder. Um dilema que se está apresentando em muitos países latino-americanos é o perigo de chegar ao governo e depois abandonar a luta pelo poder real. E é nessa vacilação que a direita volta a conseguir recompor suas forças
a partir do desengano e da decepção popular. É o que vemos no Peru, com o caso do Castillo, e é o que vemos no Chile recentemente, num processo constituinte, o eixo se transportou da política das ruas para as instituições e a direita aproveitou essa perda de impulso para entrar, retomar, e depois de 3 anos de muitas derrotas, voltar a conseguir um sucesso na derrota do plebiscito da Constituição. Eu acredito que isso é uma advertência, porque todo este novo ciclo progressista na região, que é muito heterogêneo, muito fragmentado, é ao mesmo tempo muito vulnerável. E se não há uma ação consequente dos governos progressistas que chegam ao governo, a direita mantém suas forças para preparar sua contraofensiva. E termino com isso. Eu acredito que para construir uma alternativa é decisivo primeiro situar-nos no campo popular e não perder de vista o campo dos explorados, dos trabalhadores, porém temos que construir reivindicando uma identidade política de esquerda com ideais socialistas, mostrando nossas ideias, nossos símbolos, nossas denominações, e também temos que ir elaborando estratégias de transição por capitalismo socialista. Por exemplo, é muito interessante apresentar recente adjuntiva como único dilema possível, apresentou um projeto de pluripolaridade em transição ao socialismo a partir de um programa popular com ideias radicais, num projeto que seja pronto, que não seja um projeto da classe dominante, um projeto construir com eixo na resistência popular, com eixo em forjar uma sociedade de igualdade, uma sociedade de crescimento, impulsão e justiça. E, bom, estas são as ideias que queria expor para vocês, e tenho certeza que a conversa que teremos posteriormente vai nos nutrir de elementos a todos os que participamos desse importante seminário. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Cláudio. Gente, a minha câmera travou, vocês me escutam? Sim. Sim? Muito obrigada, então, professor. Só um instantinho, que eu estou com alguma dificuldade aqui. Estou com um travamento aqui, só um instantinho. Gente, obrigada pela paciência, viu? É que eu quero apresentar a professora Virgínia Fontes, que dará sequência agora a essa mesa. A professora Virgínia Fontes é historiadora, doutora em filosofia pela Universidade de Paris 10, atua na pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, a UF, integra o NIEP, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo. E antes de passar a palavra à professora, eu gostaria de lembrar que nós temos aí na descrição do vídeo, no canal do YouTube, o link para as perguntas, e nós aguardamos, então, essa possibilidade de interação com vocês que estão nos assistindo sincronamente nesta live. Então, professora Virgínia, fique à vontade.
Desculpem, é o clássico, esquecer o microfone fechado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Serviço Social da Federal de Juiz de Fora o convite por estar aqui. É uma iniciativa super importante, uma satisfação estar aqui com a Alexandra e, por extensão, a todos os que, no nome dela, todos que estão aqui no suporte, no apoio a esse encontro. E saudade de Juiz de Fora, bastante tempo que não dou um pulinho aí. Quero mandar um abraço para um professor de Juiz de Fora que tem feito uma pesquisa muito interessante sobre a atuação burguesa, que é o André Martins, que é da Educação, e dizer que foi excelente a conferência do Cláudio Katz, que trouxe questões muito atuais da América Latina, e eu concordo em gênero, número e grau com a conclusão dele, que precisamos construir uma identidade política de esquerda, exibindo com orgulho nossos símbolos, nossas palavras de ordem, nossas reivindicações na direção de uma transição pós-capitalista. Concordo, assino embaixo, eu acho que essa é a grande questão, porque o meu caminho vai chegar em conclusões parecidas, mas por outro percurso, que eu não tenho certeza se eu vou conseguir ter tempo para fazer, mas eu trouxe um pouco para essa nossa conversa um comparativo histórico, um pouco desse sentimento da contemporaneidade, do início do século XX, da metade do século XX e o início do século XXI. Então, se não é para que a gente olhe para trás e ache que é a mesma coisa ou que deve copiar, mas principalmente para a gente se dar conta das condições nas quais o enfrentamento se fez ou não se fez, e como a opção pelo enfrentamento anticapitalista foi a única que trouxe alterações internacionais substantivas. Então, vamos começar aqui com o que eu chamo, no início do século XX, a luta internacional dos povos, colocada principalmente em escala europeia, que é a virada do século XIX para o XX, a formação da Segunda Internacional e o crescente deslocamento, inclusive, dessa Segunda Internacional para uma situação de reforma, de reformismo, de tentar adequar a vida ao capital, até o malogro, até a tristeza profunda dessa Segunda Internacional, quando vota os créditos de guerra em 1914, o que vai significar uma enorme ruptura interna dessa Segunda Internacional, e que se solda, né, essa ruptura com a Revolução Russa e a criação da Terceira Internacional. Um pouco desse ambiente, dessa virada do século, é de que a questão nacional era uma questão importantíssima na Europa nesse período. A Europa é uma potência colonial, colonizando praticamente o mundo inteiro, porém, ainda vivendo em muitas situações imperiais, onde conviviam nacionalidades sem estados ou com dificuldade de constituição de estados, e o Cláudio já destacou um ponto fundamental, que era a questão dos judeus na Europa, eu não vou entrar em detalhes, e o que significava a construção de unidade dentro do próprio movimento operário e dentro da Constituição dos Estados Nacionais Europeus, de imposição de línguas comuns, de apagamento de outras linguagens e tradições culturais ou da Constituição de Estados Nacionais, o que, de alguma maneira, teve como novo lema, após a Revolução Russa, a autodeterminação dos povos, que foi uma decisão imediatamente pós-revolucionária. Bom, mas voltando para esse momento do início do século XX, é bom lembrar que era um período de enorme crise, teve uma enorme crise econômica e um avanço da monopolização, concentração e centralização do capital brutais, que foi vivido e traduzido numa crise social sem precedentes, o que levou muitos
dos analistas, então, a considerarem que o capitalismo estaria se exaurindo, que seria a exaustão, que a expansão colonial seria uma espécie de última fronteira, e, e eles estavam também enfrentando, né, o que parecia ser o fim do liberalismo e o crescimento do protecionismo e dos nacionalismos imperiais. Tudo isso se solda com a guerra interimperialista, chamada Primeira Guerra Mundial, como a partilha do território mundial, mas essa partilha do território mundial não significa a expansão em todas as regiões planetárias do capitalismo como relação social interna nos países colonizados. Após a Primeira Guerra Mundial e a vitória da Revolução Russa, a gente poderia pensar que a gente muda de escala para uma escala atlântica. Enquanto as lutas mais importantes estão colocadas para fora no terreno da colonização, né, no primeiro momento, e para dentro no contexto intra-europeu, incluindo a Rússia, após a Primeira Guerra Mundial, a escala territorial das conexões e das lutas passa a ser uma escala atlântica. A grande crise de 1929 vai atingir o mundo inteiro, porém vai ter o seu foco central exatamente nessa escala atlântica. A situação social é dramática na Europa, enquanto os Estados Unidos avançam, a situação europeia é terrível. Também na crise de 29, a situação social nos Estados Unidos é terrível, mas é interessante que, nesse período, a União Soviética aparece, né, a manutenção da União Soviética após a Guerra Branca, né, a guerra dos diversos exércitos internacionais contra a Revolução Russa, a sobrevivência da União Soviética vai fazer com que ela apareça como uma ameaça ao capital e, de alguma maneira, como um consolidador das lutas, tanto anticoloniais quanto lutas anticapitalistas, e isso, apesar das inúmeras dificuldades que nós vamos ter na Terceira Internacional, em especial com a ascensão do stalinismo e o enrijecimento de uma série de formas de reflexão sobre as lutas dos povos. No entanto, degenerada ou não, a União Soviética seguia como um elemento importante de configuração do cenário de lutas internacionais. A constatação dessa degeneração leva à criação da Quarta Internacional, e a Quarta Internacional, que hoje existe ainda, existe inclusive em várias seções diferentes, mas a existência dessas internacionais colocam permanentemente em questão a necessidade da aliança internacional dos povos e da luta de enfrentamento ao capital. Nesse período, no pós-Primeira Guerra Mundial, a gente assiste um recrudescimento da competição interimperialista colonial e com a ascensão agora do fascismo, e a Segunda Guerra Mundial, a aliança entre a União Soviética, os Estados Unidos, fundamentalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, contra, né, Itália, Alemanha e Japão, reconfiguram, digamos, vão reconfigurar esse desenho, tanto que a gente vai assistir ainda durante a guerra o fim da Terceira Internacional, a criação de um Cominform como espaço internacional de luta, que jamais chegou a ter o papel da internacional, mas, sobretudo, a gente assiste o horror do experimento nuclear, que não tinha mais função propriamente militar, uma vez que o Japão já estava derrotado, mas passou a ter um papel de contenção das lutas populares e de ameaça internacional permanente. Quer dizer, nós voltamos hoje a ter essa ameaça. Essa explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki
coloca um fim, em 1945, às guerras entre as grandes potências capitalistas, pelo menos até agora, e abrem o período de lutas, de guerras sem fim, guerras permanentes, dos grandes países centrais contra uma sequência de pequenos países. É claro que nós temos, nesse período, novamente, formas impactantes de revolução, e o Katz já mencionou, né? A Revolução Chinesa, a luta vietnamita e Cuba, especialmente. Só que a gente aí, a partir principalmente dos anos 60 e 70, e eu vou chegar na mesma conclusão que o Cláudio, uma redução da escala da organicidade internacional anticapitalista ou revolucionária, ou o termo que a gente queira usar, e o ascenso de formas de dominação burguesa organizadas tanto nos espaços estatais, com apoio estatal, como organismos estatais, como espaços interestatais, como também formas empresariais de associação internacional, que, em que pese o apoio dos estados de origem, seguem tendo grande papel, um grande espaço de autonomia, que é o que eu vou chamar do redesenho capital imperialista, com a constituição de uma nova assimetria no cenário das lutas internacionais. Isso começa logo no imediato pós-guerra, mas vai ter dois grandes saltos em 1970 e depois em 1990, e agora, no século XXI, a gente assiste a um redesenho das entidades burguesas, em que, ao lado do nascimento de entidades de extrema-direita, há coligações entre as antigas formas associativas burguesas e essas novas extremas direitas. Então, assim, essa é uma questão que eu acho que é muito importante que a gente pare sobre ela, porque tem muito a ver com o que o Cláudio estava colocando. Assim, há um recuo dos projetos de enfrentamento ao capital, há um crescimento de projetos de cunho mais progressista, ou mais, que são lutas importantes, sem sombra de dúvida, ou mais democratizantes, etc., mas a ausência desse núcleo, ou desses núcleos organizadores de enfrentamento ao capital, geram uma assimetria enorme entre as lutas populares e as formas e os desenhos da dominação cosmopolita burguesa. Então, se todos nós, né, conhecemos os organismos interestatais de defesa do capital e da hegemonia estadunidense, como o Banco Mundial, FMI, OCDE, OTAN e outras, assim, poucos conhecemos a malha de entidades sem fins lucrativos que só fez se expandir da Segunda Guerra para cá, lembrando que essa é a base do encaminhamento da política nos Estados Unidos, uma vez que a política não se limita ao núcleo institucional dos partidos políticos, nem a luta de classes se limita especificamente a uma espécie de correia direta entre os movimentos e os partidos, mas se expande pelo tecido social. E é esse enfrentamento ao longo do tecido social que eu acho que é fundamental para que a gente consiga reconstituir exatamente o que o Cláudio propôs. Apenas para dar uma ideia, eu estou com um olho aqui e o outro no cronômetro para ver se eu consigo chegar. Após os grandes debates da Tricontinental e de Bandung, né, sobre o terceiro mundo, o enfrentamento comum no terceiro mundo, que não tinha propriamente perfil revolucionário, incorporava perfis revolucionários, mas não tinha este desenho especificamente voltado para o enfrentamento do capital,
há uma contraposição à tricontinental, que é feita através da trilateral, que é uma organização que existe até hoje, que regrupa empresas, empresários, estados e muitas entidades sem fins lucrativos, porém com fins engordativos, que são derivadas diretamente das grandes empresas multinacionais e que vão estar mais ou menos, a gente não tem um ponto de coordenação, mas que vão atuar como centros de planejamento, formulação, disseminação e agrupamento de formas de atuação burguesa. Lógico, eu vou citar algumas entidades aqui para a gente se lembrar ao longo do século XX, né? A Fundação Rockefeller, de 1913, a Brookings Institution, de 1916, a Ford Foundation, de 1936, a Kellogg's, de 1930, a Rand Corporation, de 1948, a Sociedade das Américas, ou American Societies, que vai gerar o Council for the Americas, né, que é a ASCOA, ASCOA, que reúne diretamente empresariado estadunidense com empresariado latino-americano na formulação de políticas. E recomendo vivamente a leitura da tese de Rejane Oeveler sobre neoliberalismo, democracia e diplomacia empresarial, pegando especialmente o caso da América Latina, da ASCOA, entre 1965 e 2019. Mas eu vou pegar outras entidades, eu peguei um pouco aleatoriamente, só para pegar uma escala de tempo para a gente ter uma ideia, a fundação do Cato Institute, em 1974, dos irmãos Koch, o Atlas Network, de 1981, a Open Society Foundations, isso aí é um conglomerado de fundações, né, ligadas ao Jorge Soros, de 1993, a Fundação Bill e Melinda Gates, que é de 2000, e vale lembrar que existem tensões entre eles. Então, a oposição, por exemplo, entre o grupo Koch, né, dos irmãos Koch e do Jorge Soros, se solda em 2019 pela instauração de uma entidade comum cofinanciada por Jorge Soros e os irmãos Koch, que se chama Queen's Institute, em 2019. Bom, essa expansão dessa malha, eu centrei aqui nos Estados Unidos, porque esse traço é um traço anglo-saxão da organização da política para além do espaço parlamentar e da sujeição dos partidos ao desenho político definido para além do espaço parlamentar. Portanto, as nossas lutas, precisam ser lutas de rua, como mostrou o Cláudio, mas, além disso, elas precisam reconhecer suas próprias formas de organização, ainda que variadas, ainda que diversificadas, e estabelecer de maneira cada vez mais urgente as conexões entre essas organizações que podem ou não, ou que podem e devem conservar suas autonomias, mas estabelecer essas conexões. Para além dessas entidades diretamente empresariais, vale lembrar que a expansão das igrejas evangélicas, e aí, no caso, eu conheço melhor a situação brasileira e menos a situação latino-americana, mas a expansão das igrejas evangélicas no Brasil vem dos Estados Unidos, ela tem origem nos Estados Unidos, ela tem uma atuação que atravessa todo o século XX, até chegar à configuração, principalmente a partir da década de 1990, chegar à configuração de um empresariado da fé que já tem uma escala substantiva. Portanto, são, digamos, forças diversificadas, ligadas ao capital e, portanto, à conservação das relações capitalistas, que vem se expandindo e que vem abrangendo a atuação
em várias áreas. Quero lembrar que as entidades empresariais não antecipam, não inventam, elas não são geniais para capturar as lutas, para capturar a classe trabalhadora. Elas estão enfrentando as lutas, que muitas vezes a gente mesmo tem dificuldade de identificar. E eu acho que agora a gente não pode mais ter essa dificuldade quando, em parte, as estratégias de ataque burguês às entidades populares de luta assumem cada vez mais a mesma configuração que tiveram ao longo do século XX de ataque patronal aos sindicatos. Isso é, formando sindicatos marrons, formando escolas para sindicalistas, formando escola de gestão, formando um sindicalismo paralelo de tipo patronal. E essa atuação que essas entidades hoje empresariais vêm cumprindo, assim como parcela dessas igrejas, com relação especificamente ao serviço social. Só para lembrar um pouquinho sobre as igrejas, eu recomendo a leitura da tese do Rodrigo Saneto sobre o imperialismo da fé, porque eu acho que é uma questão bem importante no caso brasileiro. Hoje a gente chega, no século XXI, a uma escala multicontinental de expansão do capitalismo. Então, as grandes questões que estavam colocadas no início do século XX estão recolocadas agora em outra escala, em outra dimensão, mas continuam. Não há solução para o enfrentamento desses problemas no âmbito do capitalismo. Então, a questão das migrações, que era uma questão intra-europeia e de expulsão de populações europeias, seja do campesinato europeu para as Américas, seja de colonizadores europeus para as colônias que então estavam sendo implementadas, a escala das migrações cresceu brutalmente e hoje se volta para os Estados Unidos e para a Europa, e a gente vê a reação disso através dos muros, das segregações, dos racismos e das intolerâncias religiosas. As crises econômicas não cessaram. A gente tem um século XX onde, pouco a pouco, as crises foram se intensificando, principalmente a partir de 1970, mas as crises econômicas não significam, desgraçadamente, o fim do capitalismo, mas, em muitos casos, a exasperação das formas brutais de sujeição do trabalho, de imposição do sobretrabalho, e que isso resulta da própria expansão do capitalismo. E o que nós assistimos no pós-1970, especialmente, é o crescimento das expropriações nos âmbitos urbanos, ao lado da expropriação intensificadíssima no âmbito agrário, né? Principalmente com a chamada, entre muitas aspas, Revolução Verde. E as tensões intercapitalistas agudas reaparecem no início do século XXI, especialmente na agressividade dos Estados Unidos contra a Rússia e contra a China. Foi a Rússia que iniciou a guerra contra a Ucrânia, mas a Rússia não está lutando especificamente contra a Ucrânia, mas contra a OTAN. E até a OTAN sabe disso. A reemergência de formas fascistas na atualidade, ou de extrema-direita, ou dessas novas direitas que o Cláudio citou, se veem acopladas de maneira bizarra, por um lado, ao ultraneoliberalismo, por outro lado, a uma espécie de falsificação, um protecionismo para dentro, no caso dos Estados Unidos, e um liberalismo para fora, do que deriva a emergência de nacionalismos absolutamente truncados. Isso é, não há nenhum projeto, e eu acho que essa questão, não há projeto do capital para essa expansão brutal que vem sendo feita sobre as massas trabalhadoras. Só que tem uma questão de novo tipo, uma questão nova,
que simplesmente se superpõe a todas as demais e coloca um problema sobre todas as demais, que é a questão ambiental. E na questão ambiental, eu diria que hoje se concentra a maior parte dos organismos internacionais de luta, porém, com escassa reflexão política no sentido de enfrentamento das raízes do problema, que é o enfrentamento ao capitalismo, embora as juventudes internacionais que estão discutindo e debatendo a questão ambiental tenham claro hoje que, sem enfrentar o capitalismo, não há nenhuma expectativa sequer de melhora para a questão ambiental, porque solução seria alguma coisa bastante complexa. Então, a gente tem eu estou fazendo aqui uma observação provisória para a gente pensar juntos, de que é uma expansão grande de entidades organizativas empresariais nacionais entrecruzadas internacionalmente, ancoradas em seu Estado, em contrapartida a uma significativa redução de formas associativas populares em escala internacional. E essa constatação não é no sentido de que a luta seja só internacional, é que o enfrentamento da questão nacional está evidente na nossa atualidade, precisa passar por uma solidariedade internacional de um cunho mais intenso, mais radical. Para que lutas se dirigiram as entidades burguesas, né? As entidades sem fins lucrativos burguesas? Diretamente para a filantropia, isso tem tudo a ver com a questão do serviço social. Nós já sabemos disso há pelo menos 15 anos, que essa filantropia ela é devoradora das conquistas populares na educação e na saúde, principalmente, mas também na assistência social. Esse tipo de filantropia carrega recursos públicos e recursos empresariais para destruir as conquistas populares e incidir sobre as lutas emergentes dos setores populares, especialmente feminismo, antirracismo e questão ambiental e questão indígena. Portanto, nós sabemos que a luta já está presente, já está colocada. A grande dificuldade para nós, na atualidade, é conseguirmos, de fato, recompor as modalidades de organização, e quando eu penso organização aqui, não é simplesmente uma organização única ou uma forma homogênea de organização, porque a escala que nós estamos enfrentando dessas lutas dificilmente permite uma única organização, mas nós precisamos hoje recompor as formas de congregação dessas lutas. Eu não sei qual o termo seria melhor, se seria uma federação, ou eu não tenho uma proposta fechada, eu estou trazendo, como o Cláudio, a urgência e a necessidade de que cada uma dessas lutas, que tem organizações populares fortíssimas, vão até a raiz da origem do problema. Não há enfrentamento ao racismo sem enfrentamento ao capitalismo, não há igualdade das mulheres, nem igualdade de gênero sem enfrentamento ao capitalismo. A questão indígena não é solúvel em governos capitalistas que vão tentar negociar o extermínio através de aculturações diversas, menos ainda a questão ambiental é solúvel dentro de um capitalismo verde especialmente devastador. Todas essas lutas são lutas de trabalhadores, todas essas lutas são lutas de classes. As lutas sindicais não são lutas e não devem ser mais lutas isoladas das demais lutas, ainda que com questões próprias, né, de direitos dos trabalhadores. Até porque, nós sabemos, o próprio Cláudio já trouxe, parcela da classe trabalhadora hoje não tem direito a sindicato nem acesso a esse tipo de organização, e essa parcela é crescente, no caso brasileiro, já em torno de 40% dessas lutas.
Portanto, eu vou concluir agora. O Cláudio colocou uma questão que eu estou inteiramente de acordo. Quer dizer, muitas vezes se analisa a hegemonia, mas não se observa como se constroem alternativas populares. E eu quero dizer que muitas vezes eu vou complementar dizendo que se analisam hegemonias, mas não se veem as lutas de classes, porque a hegemonia burguesa não se dá por uma pré-ciência burguesa ou por um pré-conhecimento. Se estabelece a partir da interferência constante nas nossas lutas. É uma malha que nós precisamos simultaneamente destruir e substituir. E essa malha é a malha da luta dos povos contra o capital. Eu acho que é isso, vamos para o debate. Muito obrigada, Virgínia. As suas considerações são muito lúcidas em relação ao que nós estamos vivendo. E nós temos aqui no chat, né, duas perguntas, na verdade, que chegaram através do formulário, né? Eu coloquei aqui também na nossa plataforma que nós estamos aqui no Zoom, mas eu vou ler para que todos possam acompanhar, tá? As duas perguntas são para vocês dois, tá? Então, a primeira: alguns autores falam, no âmbito do capitalismo mundializado, de guerras de novo tipo, nas quais os próprios Estados nacionais perdem progressivamente o monopólio sobre a violência, no sentido da constituição de grupos armados que tomam o cenário e podem ganhar vulto de massas, Gostaria que falassem um pouco sobre essa questão. E eu vou ler a segunda pergunta, que é, né, assim, no sentido de que, né, vocês trouxeram, né, a influência das igrejas evangélicas no Brasil, na fala de vocês aqui agora, no tensionamento político. Então, como que vocês analisam essa questão na América Latina? Bueno. Bom, yo primero, ¿quién, como? Pode ser, professor, pode ser. Respondo. Bueno, las dos preguntas muy bom, as duas interesantes. perguntas são muito interessantes. A primeira é sobre se há uma espécie de transnacionalização da atividade militar que transcende que o próprio rádio do Estado. Essa ideia me parece que tem um elemento de embasamento, e é o processo crescente de privatização das atividades militares. De alguma maneira, anular o sistema de participação de todo adestramento massivo. E, bom, isso dá a ideia de que as empresas começam a tomar nas suas mãos atividades de guerra como uma atividade mais. E há muitos exemplos disso. Um exemplo recente, há uma empresa russa que está na África substituindo ao governo francês na custódia de muitas atividades do governo. Assim, tudo me parece um dado menor, completamente menor. Eu acredito que a ideia que a ação armada dos estados tomou um corpo com o desenvolvimento dos movimentos do Meio Oriente, das diferentes variantes do Al-Qaeda, deram uma ideia também de estrutura militares que operavam em diferentes países fora do controle de um Estado. Porém, eu penso que estas duas variantes são variantes secundárias, inclusive são variantes marginais. A guerra continua sendo uma condição do Estado, e não só do Estado, dos grandes Estados, das potências imperialistas. E isso apresentou
nos últimos 2 anos, onde voltamos a ver o protagonismo dos grandes estados e das grandes guerras. E agora que estamos vendo a guerra da Ucrânia, onde se militariza a Europa sob o comando norte-americano, e todo o continente europeu financia a OTAN, e todas as forças da OTAN dirigem a Ucrânia contra a Rússia. Bom, vimos tensões militares mais clássicas, tensões militares dos estados. E nem temos que falar da pressão norte-americana no Mar da China, tentando uma provocação em Taiwan para pressionar sobre o exército da China. É o que estamos vendo. Normalmente a guerra é um tema dos grandes estados e, sobretudo, onde a responsabilidade primordial está no sistema imperial, que está liderado pelos Estados Unidos. Este sistema imperial, que tem como cabeça a OTAN, o Pentágono e os Estados Unidos, é a principal explicação da guerra. Tudo no mais é subsidiário, secundário a esta referência central. A segunda pergunta é sobre o papel das igrejas evangélicas. Vocês sabem muito mais do que eu sobre o tema. Um argentino não tem muita autoridade para falar sobre temas evangélicos, porque aqui não se edificam a preponderância que tem as igrejas evangélicas no Brasil ou na América Central. Eu acredito que é uma corrente, não é uma corrente religiosa, é uma corrente política, ou melhor dito, é uma estrutura religiosa significativamente pela direita, dominada pela direita, por os serviços de inteligência dos Estados Unidos, altamente conectada com as principais forças da nova direita do mundo. E este papel político direto é muito visível em muitas campanhas eleitorais, não só no papel da igreja evangélica, no caso do Brasil, do Bolsonaro, também em muitos lugares da América Central, há presidentes da América Central ultradireitista que foi levado a esse lugar pelas igrejas evangélicas e financiadas pela nova direita norte-americana. O peso destes setores é tão grande que a própria Igreja Católica e o próprio Papa Francisco tentaram reagir com um discurso onde tenta deixar de lado, passar a um segundo plano a estrutura tradicional de conservadora da Igreja Católica para aproximar-se aos problemas sociais e a fim de disputar público como setores populares, no quais as igrejas evangélicas tiveram bastante peso. Portanto, sim, é um tema-chave ao qual temos que prestar atenção. Virgínia. Bom, Cláudio já respondeu de maneira bastante completa a primeira questão, e eu estou inteiramente de acordo. A guerra não são guerras de novo tipo, mas são guerras lideradas por estados e, sobretudo, na atualidade isso está transparente na questão da Ucrânia, com a imposição da disciplina aos países europeus, que a acataram de maneira muito subserviente, pela disseminação da censura à imprensa, inclusive na Europa, que é alguma coisa muito impactante. Se vocês fazem uma rodada de jornais europeus, dos grandes jornalões europeus, eles falam exatamente a mesma linguagem, então com a mesma pauta, a mesma construção, a tal ponto que se chamou isso de OTAN Press.
né? A imprensa OTAN que define a pauta, define o eixo, e cada jornal vai ter alguma variação. Então, do ponto de vista de guerras de novo tipo, em que os Estados nacionais percam o monopólio sobre a violência, isso exigiria, é lógico que a gente precisaria pensar também outros elementos, mas são elementos subordinados à capacidade bélica dos principais países imperialistas. A guerra continua a ser uma questão de Estado. Mas que outras questões a gente poderia mais ou menos pensar? E eu estou falando agora especificamente de Brasil, não vou generalizar, que é a atuação de um governo proto-fascista no sentido de armar parcela da população, especialmente os CACs, os ex-militares, quer sejam policiais, quer sejam egressos das Forças Armadas, em direção a uma massa armada, embora não organizada, ao menos por enquanto, de maneira sistemática. Então, nós temos aí, mas é preciso ter claro que não é uma guerra difusa, embora a atuação deles possa ser difusa, é uma guerra contra as reivindicações populares, é uma guerra contra a organização popular e, portanto, essa expansão de milícias, no caso brasileiro, não é em direção a uma guerra de novo tipo, é em direção ao aumento da violência da guerra mais tradicional nas sociedades capitalistas, que é a guerra de classes. Então, essa é uma questão relevante, e isso é especialmente visível na interconexão entre tráfico de drogas, forças armadas, forças policiais e forças parapoliciais. Essa conexão não é uma conexão para guerras de novo tipo, é uma conexão de guerra de classes. Isso que estava perfeitamente visível na Colômbia e que hoje é muito visível no Brasil, vale não esquecer que o avião presidencial carregava 40 quilos de cocaína levados por um oficial militar para a Espanha. É só uma pequena nota do que se chegou a conhecer, mas vale lembrar a situação do silêncio sobre o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes no Rio de Janeiro, com os generais que hoje estão na direção do governo Jair Bolsonaro e que simplesmente silenciaram sobre as formas desse crime. Repara, são as conexões internas, a meu juízo, de modalidades de fazer frente a essa massa de trabalhadores sem direitos, cuja estrutura organizativa é frouxa e, portanto, suscita um tipo de agressividade frontal contra os bairros populares, os setores populares e as lutas populares. Por um lado, uma extrema violência, por outro, uma filantropia desarmante dessas lutas. Daí a importância para mim que a gente pense, volte a lembrar que se trata de guerra de classes e de luta de classes. A segunda questão, que é sobre o tema religioso, eu vou recomendar vivamente que leiam a tese do Rodrigo, depois eu coloco aqui o título da tese, que eu não estou com ela aqui, mas é na Universidade Federal Fluminense, o nome do autor é Rodrigo Sá Neto, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo. O Cláudio tem razão, mas não basta. Assim, é certo que a religião evangélica foi diretamente exportada pelos Estados Unidos e teve apoio direto de setores empresariais estadunidenses. Mas, porém, e aí, de novo, é preciso que a gente traga a questão das classes sociais para entender isso. A partir dos anos 90, não à toa, dos anos em que a Constituição brasileira, ainda que propondo uma democracia mitigada, no momento da vigência dessa Constituição, elas ganham impulso. Na verdade, elas ganham impulso sob a ditadura militar e vão
conhecer esse impulso político que a gente tem agora, a partir dos anos 90. E qual a dificuldade? A dificuldade é a impotência dos governos progressistas de enfrentar as grandes questões, de colocar claramente as grandes questões, inclusive de classes sociais, das formas da dominação do imperialismo e do capitalismo, porque o imperialismo, e essa é uma questão para mim fundamental, ele não está apenas do lado de fora. Ao menos no caso brasileiro, ele atravessa as instituições brasileiras, atravessa as entidades filantrópicas, atravessa as entidades econômicas de organização burguesa e hoje atravessa uma parcela das lutas, não esquecer que a associação da mega-burguesia brasileira com megas-burguesias externas faz com que hoje a gente tenha formação de quadros políticos a partir de entidades sem fins lucrativas mantidas por setores empresariais, e esses quadros políticos são formados nos Estados Unidos. Renova BR e a Fundação Lehman, Jorge Paulo Lehman, proprietário do Banco Garantia, proprietário da Embev, da Ambev, proprietário de uma sequência enorme de escolas, Eleva, acionista de Itaipu Binacional e de muitas outras áreas, essa atuação é uma atuação que vem silenciando o conjunto dos governos no sentido do enfrentamento das consequências da expansão do capitalismo e, portanto, derivando para os setores religiosos parcela da atuação de organização e controle sobre setores populares que eles não alcançam. E aí essas conexões não são ainda claras, precisam ser muito mais pesquisadas, mas seguramente há aí conexões importantes e aí a expressão de uma impotência grande dos governos progressistas, no caso brasileiro, no início do século XX, de efetivamente assegurar a autonomia e a independência das lutas que se estavam constituindo e, ao contrário, esses governos se conectarem com os projetos elaborados por entidades empresariais. E, claro, todos nós sabemos aqui que eu estou falando do Todos pela Educação, que é do século XXI, e agora, recentemente, pós-pandemia, do Todos pela Saúde, liderado pelo Banco Itaú, que são maneiras de devorar por dentro as políticas universais garantidoras com um discurso falsamente filantrópico, etc. Vale lembrar que, no caso brasileiro, a Igreja Católica tem um papel duplo em que a maior parte, ou pelo menos uma parte expressiva da Igreja Católica, aderiu à formulação da extrema-direita, a formulação evangelizadora trazida pelas igrejas evangélicas e constituiu uma ala importantíssima, eu não sei calcular numericamente, não tenho dados para isso, mas há uma sequência de televisões ligadas à renovação carismática e a outras coisas do tipo, cuja pregação política é similar às igrejas evangélicas, integram a bancada da Bíblia e integram o apoio a Jair Bolsonaro, que nessa última viagem aos Estados Unidos levou um pastor e um padre católico. Então, é importante ter isso claro no caso brasileiro. É claro, no caso brasileiro existe também um setor importantíssimo, especialmente da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, ou dos Bispos do Brasil, no sentido da conservação de uma igreja católica humanista, de uma igreja católica voltada para a maioria da população, mas é uma luta interna também na Igreja Católica e, em boa medida, a dificuldade nossa de enfrentar a radicalidade do problema, em parte, acaba auxiliando meias soluções, minoração de danos através de atividades que reforçam as forças burguesas. Daí a importância de que as nossas lutas tenham claro o inimigo que precisam enfrentar. Enfrentar o imperialismo é evidente, precisa enfrentar o capitalismo no Brasil. O imperialismo está dentro
da dinâmica cotidiana da vida brasileira, tanto nas mega empresas brasileiras, como Vale, ou JBS, ou a própria Ambev, como numa sequência de grandes empresas que se colocaram contra as megas empresas, mas, ao se colocarem contra as megas empresas, se aliaram diretamente aos Estados Unidos contra as grandes empresas. Então, nós temos hoje o enfrentamento, no caso brasileiro, é claríssimo que tem de enfrentar as raízes do capitalismo no Brasil. Obrigada novamente. E nós temos, então, uma última pergunta. Aí eu vou pedir, então, para vocês, ao responderem a pergunta, já fazerem a despedida de vocês também. Nós estamos próximos aqui do horário de término da mesa, que é às 16 horas. E a pergunta é a seguinte: a partir da análise feita por vocês, agora nessa mesa, qual seria a tarefa atual da esquerda para construir um projeto anticapitalista? Bueno, Bom, eu acredito que que a esquerda tem que saber é expor o que quer fazer esse projeto, dizer que quer fazer esse projeto, ter um projeto próprio. E a atenção desse projeto tem que estar no seu próprio sujeito, que são os sujeitos populares, que são os indígenas, os trabalhadores, os povos, os explorados. E digo isto porque há uma tendência que eu assinalei antes a estudar com muito detalhe que setor hegemônico burguês está predominando. Então, com uma lupa, se analisar como se articulam consenso, articulações nos grupos dominantes. E vamos dizer que a ocupação principal nossa não é o estudo, ainda que haja que hacer. A principal preocupação é saber o que ocorre por baixo. Temos que estudar com mais atenção como se desenvolveu o movimento dos indígenas no Equador, como se desenvolveu o movimento dos piqueteiros na Argentina, como avançam os novos movimentos sociais no Chile, nas suas lutas. É preciso voltar a situar a atenção nos pensadores de esquerda no campo popular. Segundo, os neoliberais transmitem um imaginário de mercado, uma utopia de mercado. A direita transmite um imaginário de indignação por em cima além de tudo. Os militantes de esquerda temos que transmitir qual é o nosso projeto a longo prazo e temos que formular uma atualização do socialismo que dispute no terreno ideológico com os neoliberais, com a direita e fazendo entender que nós também temos um ideal que não é imediato, que é um ideal de longo prazo. E esse ideal exige como prioridade saber que nossa batalha é contra o militarismo. Terceiro ponto, um projeto de esquerda tem que ter metas claras, nítidas, em cada país. Tem que saber se no seu país o mais importante é a dívida externa, a reestruturação do ingresso, a melhora do salário, a reforma agrária, a educação pública, a saúde pública, tem que definir prioridades do seu programa como centrais da ação política que desenvolve. E essa ação política é tudo, isso para mim é chave, tem que ter como prioridade a ação direta nas ruas e a mobilização. Não há uma incompatibilidade com as instituições e com o parlamento. É preciso lutar em todos os campos, é preciso lutar no parlamento e nas ruas, mas a rua tem mais importância, porque é a ação direta nos sindicatos, nos bairros, nos movimentos populares, onde construiremos um projeto alternativo. Isso não significa
que não tem gravitação à eleição, que não tem importância em nosso candidato. É muito importante, a batalha eleitoral é chave. Porém, saibamos que o âmbito das instituições não é o âmbito pelo qual se vai gerar um projeto contraformador. Pode contribuir a um projeto contraformador, mas o âmbito do âmbito transformador é o âmbito social. E levando em conta isso, termino com essa observação. Para mim, o problema estratégico mais importante é compreender que o governo é diferente ao poder. Isto é chave porque a esquerda sonha chegar ao governo. No Brasil, na Argentina, na Venezuela, no Chile, no Peru, no México, há governos progressistas, houve governos progressistas de diferentes tipos. Uma coisa é chegar à presidência, ter maioria do parlamento, e outra coisa muito diferente é manejar o poder. O poder só a economia, o poder é a força militar, o poder é a justiça, o poder é o meio de comunicação. Então, se um governo progressista não tem uma estratégia para chegar a conseguir o manejo da economia, do poder militar, do poder judiciário, dos meios de comunicação, vai ter uma experiência passageira. Passam 2 anos, a direita que controla o poder vai sabotar, vai gerar uma frustração, um desengano na maioria da população e a direita volta ao governo. Vimos isso muitas vezes e vamos ver muitas vezes. Se a esquerda não tem consciência de que a chegada do governo é só o primeiro passo para uma batalha pelo poder. E essa batalha pelo poder requer estratégias no plano econômico, no plano dos meios de comunicação, da justiça e do exército. Tem que ter estratégias para avançar para um projeto de poder. Me parece que estes são princípios estratégicos que a esquerda temos que avaliar, considerar com muita atenção para voltarmos a ter um grupo que mostre confiabilidade, que mostre que temos uma ideia de como resolver os problemas da maioria da população. Imagino que você esteja passando a palavra para mim, Alexandra, mas você está sem som. Isso mesmo, eu apertei e não foi. Eu agradeci ao professor Cláudio e ia passar para você. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com os 4 últimos pontos do... Na verdade, eu concordo com todos os pontos, mas que o Cláudio Katz enunciou, eu acho que essas são as questões estratégicas, mas eu quero só mencionar algo que eu acho fundamental e onde eu discordo com uma vírgula do Cláudio. Ele tem razão quando ele denuncia aqueles que ficaram estudando a hegemonia e esqueceram a luta de classes. E esse estudo dos dominantes, esquecendo a luta de classes, aparece como sendo a impossibilidade de enfrentar essa hegemonia, que garante meios, que garante recursos e que está em todos os pontos. Então, desse ponto de vista, eu tenho concordância com o Katz, mas eu tenho de colocar uma discordância aqui, não é exatamente uma discordância, mas é um acréscimo, que eu acho que é um acréscimo fundamental. Não basta olhar as lutas populares. É absolutamente necessário ver como agem as burguesias frente a tais lutas populares. Por quê? E nós já tivemos essa experiência nos anos 90, na América Latina, e eu estou falando de Brasil, que é onde eu estudei isso de maneira bastante detalhada, na medida em que parcela das lutas populares em ascensão encontraram permanentemente formas burguesas e empresariais de organização voltadas para desvirtuá-las
alterá-las, modificá-las. E falo especificamente de grandes lutas, como reforma agrária, como educação pública, como saúde pública, na qual a atuação burguesa, hoje falar em educação pública no Brasil, se tornou quase capturado pelas entidades empresariais que vêm devorando as conquistas populares. Daí é importante, mais do que escolher, porque, infelizmente, isso não resulta de uma escolha nossa, a nossa obrigação, enquanto pesquisadores, enquanto lutadores, é conseguir enxergar o terreno das lutas, é conseguir enxergar as formas das lutas populares e, ao mesmo tempo, e necessariamente, a atuação burguesa, que vem se colocando para brecar, limitar, desvirtuar ou simplesmente esvaziar tais lutas que elas próprias são importantes. É claro, nós tivemos dificuldade, e faz parte da vida, de reconhecer muita da importância de muitas lutas que surgiram ao longo desse tempo. E, de alguma maneira, nós precisamos, é nelas que a gente se nutre para conseguir enxergar onde estão os enfrentamentos. Mas é nelas também que as entidades burguesas atuam de maneira cada vez mais intensa e, desgraçadamente, precoce. Daí a importância de que o estudo seja sempre o estudo das lutas, da situação, do desenho da luta, para armar as grandes massas populares no enfrentamento que temos de fazer conjuntamente. Agora, eu quero mencionar algumas questões especificamente sobre Brasil, porque nós estamos diante de uma disjuntiva muito complexa na atualidade, que é o enfrentamento ao fascismo, e esse enfrentamento vem sendo realizado através da forma de uma frente amplíssima, que congrega forças as mais díspares. Daí, e, portanto, tende a confundir novamente chegada ao governo com poder e, pior ainda, chegada ao governo e forma de desmantelamento das formas organizativas populares a partir exatamente de governos mais ou menos com algum respaldo popular. Daí a necessidade fundamental de que o conjunto das esquerdas pense que a linha de corte sempre é a linha do enfrentamento ao capital e da análise das lutas de classes. Não basta analisar um ponto ou outro ponto, nós temos de conectar esses pontos. E, nesse caso, para o caso brasileiro, a necessidade importantíssima de um projeto capaz de imantar o conjunto de lutas populares e de esquerda, ainda que não seja uma direção única, que não seja uma forma homogênea, mas capaz de imantar, recolocar essa questão, porque nós temos de enfrentar de maneira praticamente direta a questão da economia, a questão das forças armadas e policiais, a questão da justiça, a questão dos meios de comunicação e a questão da fome, de forma mais imediata. Então, a questão de um projeto é, de fato, essencial. Esse projeto se constrói nas e com as lutas, nas ruas e nas organizações. As eleições são um momento crucial, não solucionam o enfrentamento ao fascismo, não se esgota, não é apagado num momento eleitoral. Ele precisará ser garantido durante um bom tempo por um protagonismo popular mais intenso que escape imediatamente do medo, porque é um medo imposto sistematicamente sobre os setores populares, que chamam de um pânico, né, um pânico moral imposto sobre a população, e a garantia de que essas forças que já estão em luta possam florescer e possam ser conjugadas nesse enfrentamento comum. Esse é nosso desafio e, a meu juízo, isso passa
pela constituição de um bloco de esquerda anticapitalista, claro, ainda que não seja homogêneo, precisa ter a linha de corte definida. Eu acho que é isso, gente. O serviço social sabe o que está enfrentando hoje com a privatização do próprio serviço social, o ingresso massivo de trabalhadores sem direitos no serviço social e, portanto, a segmentação da atividade do serviço social através da atividade empresarial direta no serviço social. E esses enfrentamentos são enfrentamentos hoje que exigem não apenas que a gente volte para um Estado de direito, mas que a gente enfrente as limitações desse direito voltado, sobretudo, para o capital. Obrigada, uma satisfação estar aqui. Muito obrigada, Virgínia, muito obrigado, Cláudio. Historicamente, a gente tem desenvolvido, né, essa série de seminários internacionais que tem como foco, né, as lutas sociais e principalmente numa perspectiva, né, de entender o serviço social junto aos movimentos sociais, junto às lutas que são de fato necessárias para que a gente possa alcançar uma emancipação humana. Então, é sempre um momento de aprendizado, contar com a participação de vocês que colaboram conosco na análise desses processos, na análise dessa realidade, em especial nessa mesa. Vocês trouxeram elementos importantíssimos para a gente entender a correlação de forças e a tarefa que está implicada na construção, né, de uma sociedade que possa superar a exploração, que possa superar todas as formas de opressão. Então, assim, eu me despeço de vocês, né, com muita gratidão pela contribuição que vocês nos deram nessa tarde. E certa também de que as questões que vocês aqui colocaram, que levantaram e as análises que fizeram vão estar presentes na apresentação dos trabalhos, vão estar presentes nos debates que seguirão aí ainda ao longo da semana. Nós temos atividades, né, amanhã, na parte da manhã, uma mesa também aqui no canal do YouTube, e à tarde e à noite nós teremos apresentação de trabalhos, e na quarta-feira teremos atividade presencial, e na quinta-feira um momento dos grupos de pesquisa interagirem, né, com seus representantes, com seus participantes. Então, de fato, os elementos que estão sendo colocados nessa rodada das mesas, né, eles vão fomentar muitas das reflexões que ainda serão feitas no decorrer ainda desta semana. Então, muito obrigada e agradeço também a todas e todos que participaram conosco, que interagiram e que certamente assistirão a essa, né, ao que vai ficar gravado, né, no canal do YouTube da Faculdade de Serviço Social. Uma boa tarde para vocês. Obrigada.